dia, meus amigos e minhas amigas. Aqui estamos de volta para a nossa live, para o nosso momento de reflexão. E você pode notar que eu estou com a voz 50%, depois de ter participado neste final de semana do método CIS. E o que é o método CIS? É um dos maiores, se não o maior, treinamento de inteligência emocional que é realizado aqui no Brasil pela Febracis, por Paulo Vieira e sua família. Paulo Vieira, que é considerado o guru, o mestre, o PhD em relação à inteligência emocional. E o que é tratado no método CIS? No método CIS é tratado toda a parte de crenças, de bloqueios que temos na nossa mente, de crenças crenças limitantes em relação ao nosso merecimento, à nossa identidade, à nossa capacidade. São ministradas aulas cientificamente comprovadas, com exercícios práticos, inclusive com aula de neurociências com o Dr. André Davim, que nos mostra cientificamente as funções do nosso cérebro, as funções da nossa mente, com exercícios práticos que nos levam, obviamente, após a parte teórica, exercícios práticos que nos levam até a nossa infância, né, ao convívio com os nossos pais, com as pessoas que exerceram figuras de autoridade, né, que consequentemente causaram em nós, em cada um de nós, alguns traumas, algumas feridas emocionais, alguns bloqueios mentais, nessas áreas que eu acabei de citar, né? Na nossa identidade, na nossa capacidade e no nosso merecimento, né? Há uma base, e eu ainda vou falar sobre isso, mas há uma base estrutural para que o ser humano possa, para que o espírito perfeito e eterno, uma vez encarnado, sendo ser humano, estando ser humano, ele tem que seguir para uma vida plena, né? A sociedade e as crenças limitantes que foram instaladas em nós querem que nós, e muitas vezes nos fazem enxergar essa base ao contrário, tá? Muitas vezes nos fazem ter, fazer e ser, né? A sociedade, ela nos imputa que nós temos que ter as coisas, ou seja, ter um diploma, ter um bom trabalho, uma função de destaque na empresa, ter um carro que chame atenção, ter uma casa que se sobressai em relação às outras. Então a sociedade, ela nos imputa de uma forma automática, se nós não se atentarmos a isso, que nós precisamos, nós só vamos fazer parte daquela sociedade, daquele grupo, daquele hall de amizades ou de pessoas bem-sucedidas, se nós tivermos as coisas, né? Depois, o que nós fazemos, que aí já começa a máscara, a questão ilusória. Muitas vezes a pessoa se preocupa só com o ter, né? Ela tem, e não se preocupa muito com o que faz, né? E com o que é o mais importante e o mais preocupante, né? Mas no método CIS, e para um bom desenvolvimento de equilíbrio e inteligência emocional, nós temos que virar essa base, essa pirâmide. Nós temos que primeiro nos preocupar com quem somos, o nosso ser, quem somos. Essa é a base de tudo. Se nós tivermos
ciência exata e clara, sem duvidar, de quem somos, qual é a nossa real identidade, nós vamos, esse fato vai começar a refletir no que fazemos, nossa capacidade de fazer. Ora, se somos a imagem e semelhança do Criador, se nascemos para dominar sobre tudo e todos ao nosso redor, tudo e todos ao nosso redor, nós temos a capacidade de fazer tudo aquilo que queremos, tudo aquilo que desejamos ou que desejarmos. Então veja, ser, capacidade e merecimento. Então, se nós descobrirmos todos os dias, se nós refletirmos, ativarmos e sentirmos quem somos, o ser deve estar na base. O ser, quem eu sou, todos os dias. E eu venho batendo muito nessa tecla nas minhas lives. A ativação da nossa identidade. Assim como nós, todos os dias, temos a necessidade de fazer a nossa higiene pessoal, de escovar os nossos dentes, de lavarmos o nosso rosto, de banharmos o nosso corpo, de fazermos as necessidades fisiológicas, nós temos eu ia falar a obrigatoriedade, mas não é obrigado, porque o nosso Deus é um Deus libertador, livre. Nós temos o compromisso de cuidarmos da nossa mente. Mais uma coisa entre sociedade e Deus, o Criador. A sociedade nos leva e nos ensina a importarmos com o nosso externo. Como está a nossa maquiagem, como está a nossa estética, qual roupa vamos nos apresentar para a sociedade, qual bolsa, qual sapato, qual carro, toda a parte externa, ajudando inclusive a nos frearmos, a nos paralisarmos, alimentando a crença que afeta diretamente na nossa capacidade de fazer, que é o que eu estou falando aqui. Porque se nós acordarmos 5, 6, 7 horas da manhã e já nos alimentarmos dessa podridão de notícias que vem das mídias tradicionais, com certeza a nossa capacidade ela será afetada. Se nós nos depararmos todos os dias com notícias negativas de lotação, de greve, de trânsito intenso, de calamidade, de violência, de abusos, que existem, infelizmente existem, mas existem também autoridades que nós elegemos, tá certo? Existe um poder público e autoridades públicas, que é a polícia, que nós, a questão da administração e do poder público, nós elegemos como cidadão, fazendo a nossa obrigação cívica, né? E a questão da autoridade policial, nós aceitamos como sociedade abrir mão de um pouco da nossa liberdade, descentralizando, né, o poder de polícia às autoridades para combater essas violências, esses abusos. E eu também venho defendendo aqui que se nós, todos os dias, ativarmos a nossa identidade, entrarmos embaixo do temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? É temer que nós temos um Deus punitivo, um Deus que vai nos castigar? Não. O temor ao Senhor é nós, ao ativarmos a nossa identidade, como a sua imagem e como a sua semelhança, com a autoridade que Ele nos deu de nos criar a sua imagem e a sua semelhança. Ativarmos, conectarmos a Ele, a sua sabedoria,
ao seu amor e principalmente entrarmos embaixo do temor ao Senhor. E o que é o temor ao Senhor? É saber que sozinhos, nós não vamos chegar muito longe. Nós vamos nos deixar cair nas tentações e nos convites sedutores da carne, nos prazeres mundanos, ilusórios e passageiros. Então veja, mais uma vez, eu te convido a refletir. Se você está fazendo uso mais do seu celular do que da sua Bíblia. Se você está cuidando ao acordar mais do seu corpo físico e da sua parte estética, matéria, ou se você está cuidando ao acordar da sua mente, do seu espírito. Porque é a maneira que nós acordamos que vai definir ou tem uma grande responsabilidade de como vai ser o nosso dia. Como será o nosso dia? Depende muito de como acordarmos. Se nós acordarmos com sentimento de gratidão, agradecendo a Deus pelo descanso, pela renovação energética do nosso corpo, pelo Espírito Santo ter velado a nossa vida e nos dado a oportunidade do despertar. Se ativarmos a nossa identidade, como está escrito em Gênesis 1:26, se acessarmos com a autoridade que Deus nos deu para acessar a sua sabedoria, o seu amor, para entrarmos embaixo do temor do Senhor, com a nítida certeza, com a absoluta certeza de que sozinhos não podemos nada, mas com o Cristo, na presença do Espírito Santo, tudo podemos, tudo podemos. Então, se acordarmos e ativarmos a nossa identidade, consagrarmos o nosso dia ao Senhor, convidarmos o Espírito Santo para estar conosco desde as simples tarefas até as mais complexas. Profetizarmos um dia próspero, um dia abundante, um dia cheio de riquezas. E riquezas não tem somente a ver com dinheiro, com patrimônio material. Também tem. Ser próspero é ser rico financeiramente, é ser rico materialmente, também, mas não só isso. A palavra pobreza, ela tem sua raiz na produtividade e não no dinheiro. Ser pobre não é estar sem dinheiro. Ser pobre é ser improdutivo. E eu te provo. Você pega, por exemplo, o herdeiro. O herdeiro tem bastante dinheiro, mas ele pode ser pobre, porque ele pode ser improdutivo. Tanto é que, na maioria das vezes, o herdeiro gasta a sua fortuna, a sua herança, em poucos meses ou em poucos anos, enquanto a sua linha ascendente que deixou a herança, normalmente, né? Porque a herança também pode vir da linha descendente. E ele gasta ou faz mau uso administrativo e perde tudo. Outro exemplo é aquele que ganha na loteria. Da noite para o dia fica milionário. Aos olhos do mundo ele é rico, ele é próspero, ele é abundante. Aos olhos do mundo. Mas aos olhos de Deus não. Porque por mais que ele tenha recursos financeiros, ele é pobre. Por que ele é pobre? Porque ele é improdutivo. E se você começar a estudar, por exemplo, o livro de Provérbios, que é o livro que está... que eu gosto todos os dias de dar uma pincelada, que está sendo a base inicial para as minhas lives, o livro de Provérbios vai te ensinar que dinheiro, que a riqueza material nada mais é que uma frequência energética.
Dinheiro é uma frequência. É um estado energético que você se encontra. Salomão ele vem nos ensinar em Provérbios a nos comportarmos como prósperos. Tudo começa na mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Antes de sermos, dando exemplo na questão financeira, antes de sermos ricos financeiramente, nós temos que ser ricos aqui, ó, mentalmente. Nós temos que pensar como rico, sentirmos como rico, se comportarmos como rico, para depois atrairmos a riqueza. Pensar como próspero, falar como próspero, sentirmos prósperos, para sermos prósperos. Pensar, sermos um bom marido. Falar, profetizarmos como um bom marido. Sentir um bom marido. E nos tornarmos um bom marido. E vice-versa. Um bom pai, um bom profissional. Mas isso tudo tem como base a palavra produtividade. Quanto mais somos produtivos em toda e qualquer área da nossa vida, mais resultado teremos, seja ele material ou resultado espiritual. O grande problema é que nós muitas vezes não estamos dispostos a pagar o preço. Nós preferimos seguir a mídia tradicional, que influencia diretamente em quem somos, na base que eu comecei a live. A mídia tradicional, ela influencia em quem somos. Ela nos ensina que só o fato de sermos normais e honestos já está bom. E isso é obrigação, de sermos normais, cumpridores de regras e honestos. Nós precisamos ser ousados, nós precisamos ser audaciosos, nós precisamos todos os dias, ativando a nossa identidade e pegando na mão do Espírito Santo, estarmos dispostos a sermos produtivos, a pagarmos o preço da jornada. Pagarmos o preço da jornada e fazermos, ou para fazermos aquilo que a maioria não está querendo fazer, não está disposta. Sair da zona de conforto. Buscar conhecimento. Praticar esse conhecimento. Resolver problemas. No método CIS que eu estive nesse final de semana, nos ensina que as pessoas prósperas, em todos os sentidos, prósperas no casamento, prósperas na relação com o filho, prósperas no seu trabalho, prósperas financeiramente, prósperas na sua vida espiritual. O método CIS nos ensina que as pessoas prósperas, elas não estão preocupadas com o básico. Por elas saberem quem são, quem as criou, quem as ama e quem as protege e perdoa, elas não estão preocupadas com o básico. Existe uma passagem, veja, existe uma passagem em Mateus 6, do versículo 25 a 34, que diz assim: por isso eu vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que a comida, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, pois elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celeste
as alimenta. Não sois vós muito melhores do que elas? Veja, aqui está dizendo que o nosso Criador, Deus, aquele que nos projetou, aquele que nos criou, aquele que nos ama e já perdoou todos os nossos pecados, ele se preocupa com as aves do céu que nem semeiam e nem colhem, ou seja, nem plantam e nem ajuntam em celeiros. E mesmo assim elas têm alimento. Será que somos nós, seres criados à imagem e semelhança do Criador, melhores do que as aves? Melhores que qualquer animal? Será? E por que nós nos preocupamos? Porque nós gastamos a nossa energia com o básico. Com o básico. Se eu e você acessarmos, ativarmos todos os dias, sentirmos, entendermos quem verdadeiramente somos, e se nós buscarmos o aprendizado, o entendimento do poder da nossa mente, de que tudo está aqui, todas as capacidades já estão aqui, nós vamos entender que o básico, ele é o básico, o próprio nome diz. Isso já é dado por Deus. Nós vamos nos preparar, nós vamos ativar todos os dias a nossa mente, o nosso espírito, ao extraordinário, ao excepcional. A prosperidade absoluta e abundante. As pessoas de sucesso, volto a dizer, repito, as pessoas de sucesso em qualquer área da sua vida não estão preocupadas com o básico. O que é o básico no casamento? É falar bom dia, quando dá, tomar um café da manhã com seu cônjuge, é respeitá-lo, é cumprir as suas mínimas funções como esposo ou como esposa. Isso é o básico. O que é um casamento ou uma vida conjugal extraordinária? É você a cada dia buscar conhecimentos e praticá-los no intuito de conquistar e agradar e servir o seu cônjuge da melhor maneira possível. É fazer com que as intenções se tornem práticas, se realizem todos os dias. Muitas vezes, a pessoa que é casada, que tem um relacionamento, ela está indo trabalhar, ou ela vê numa propaganda da televisão flores, principalmente o homem. Então ele vê flores, o rapaz está passando, está indo trabalhar e passa por uma loja de flores. E aí ele pensa, nossa, vou encomendar um buquê de flores para chegar aqui no meu trabalho e eu vou chegar com flores para minha esposa no final do dia. Mas aí já vem uma preocupação do dia a dia, uma preocupação do trabalho, do filho, uma conta para pagar, e aquela intenção de comprar flores e agradar a sua esposa ao chegar em casa passa desapercebido. Já dizia os velhos ditados aí, não sei se é um ditado, mas que de boas intenções o inferno está cheio. Quantas boas intenções nós temos durante o dia que ficam tão somente na esfera da intenção. Mesma coisa a mulher. A mulher está lá em casa, ou está no trabalho, e vê lá um prato diferente. E ela pensa, nossa, vou chegar mais cedo em casa, vou preparar esse prato, vou encomendar, vou fazer uma surpresa para o meu marido. Eu não estou querendo alimentar e apoiar a Amélia, não, tá? Hoje em dia nós temos as mulheres super merecedoras, mulheres modernas que trabalham, que são parceiras dos seus maridos, e está tudo certo. Mas ela então vê
num fast food, uma comida top, e resolve preparar essa surpresa para quando o marido chegar. E também na correria do dia a dia, uma preocupação aqui, outra colar, e esquece. E aí no final do dia o que acontece? Ele chega de mão vazia, ou chega com alguns boletos para pagar, ou problemas para resolver, e ela serve, ou prepara, ou organiza um arroz e feijão com ovo e uma batatinha frita. Nossa, mas esse é um prato espetacular. Também acho. Adoro arroz, feijão, um ovo e batata frita. Mas é um prato comum, prato normal. É o prato base. Não é um prato excepcional. Não é um prato extraordinário. Chegar com boletos na mão também é comum. Porque na vida, em sociedade, nós temos compromissos financeiros para pagar. Mas é comum. Cadê aquela boa intenção que o marido teve em levar flores para a esposa? Uma única rosa, pelo menos. E cadê aquela intenção da mulher em preparar uma comida extraordinária? Ou se a comida não for extraordinária, se a comida for comum, pelo menos preparar uma mesa diferente, alguma coisa diferente. Então fica já esse código para você. Não deixe que as boas intenções que você tenha no seu dia caiam no campo do esquecimento e não se torne prática ativa. Eu dei o exemplo de marido e mulher, mas isso pode ser em qualquer área. Eu tive uma boa intenção de praticar o aprendizado que eu tive no curso. Por exemplo, eu tenho como meta, nesta primeira semana, em fazer um cronograma e estudar todos os capítulos e temas. Está aqui a apostila, ó. Essa é a apostila do Método CIS. E deve ter aqui mais ou menos uns 20 temas que estão vivos na minha mente, que eu aprendi na teoria e na prática. Hoje, ainda hoje, antes desses olhinhos fecharem para dormir, eu vou fazer um cronograma, começando dos capítulos que eu mais me identifico, até os que eu menos me identifico. E a partir de amanhã, vou reservar na minha agenda um horário para estudar aquele capítulo. Porque de nada adianta ir 4 dias do Método CIS, estar com entusiasmo e a motivação lá em cima e não praticar, não continuar o conhecimento. Porque senão aí o combustível, ó, vai baixando, 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 baixando. A diferença das pessoas que conseguiram o extraordinário, das pessoas que conseguiram o sucesso, não é que elas são mais inteligentes que nós, não é que elas são mais abençoadas por Deus do que nós. A única diferença é que elas resolveram pagar o preço, que elas foram constantes, persistentes, disciplinadas. Eu não sei se você já ouviu falar no efeito estilingue. O que é o efeito estilingue? O efeito estilingue depende muito, ou ele é influenciado pelo ambiente que você frequenta. Então vamos lá. Você, pelas dores da vida, pelos sofrimentos que a vida te causou, porque só você sabe as dores e os sofrimentos que a vida te causou, você resolve renovar, reajustar, por exemplo, a sua vida conjugal, a sua vida sentimental, o seu relacionamento. E aí, de forma mental, primeiro, porque tudo se renova na mente, você resolve fazer algumas mudanças. Resolve ter uma vida espiritual mais atuante, um contato maior com Deus, para que
os seus desejos carnais, os convites sedutores, e o seu lado negativo, porque todos nós temos os nossos lados positivos e as nossas más influências vindas lá da nossa infância, dos nossos traumas e feridas emocionais. Então você resolve mudar, você resolve ter uma vida emocional e espiritual melhor, resolve frequentar novos ambientes, obter novos conteúdos, andar com novas pessoas. Porém, se você não praticar, se você só tiver essa intenção de mudança e não praticar, você vai passar pelo efeito estilingue. O que é o efeito estilingue? Eu fui no método CIS, eu melhorei a minha autoestima, o meu entusiasmo, renovei os meus objetivos, os meus propósitos, a minha fé, os meus sonhos. Fiz lá uma visão extraordinária do futuro. Sei onde estou, como estou e aonde quero chegar. E sei, porque o método CIS ensina, a jornada, o que fazer para chegar do ponto A, da onde estou, ao ponto B, da onde quero chegar. Só que acabou o método CIS, recuperei a nossa energia. Por exemplo, ontem eu não fiz a live porque eu não tinha voz para fazer e eu estava totalmente sem energia, porque é um treinamento que ele exige muita energia. Então eu tirei o dia de ontem para o descanso. Mas se a partir de hoje eu não volto aos estudos e não me mantenho naquela energia do método CIS, eu vou entrar no modo estilingue, que é o modo que a sociedade vai me puxar de novo. Ô bobão, para que ser diferente? Para que ser extraordinário? Seja comum, vem aqui, ó. Não precisa ter uma vida espiritual tão ativa, não precisa rezar muito. Quem reza muito fica chato, fica aqueles crentão, aqueles religiosos cheios de regra. Precisa não. Levar flor para mulher? Ah, rapaz, isso é coisa de cafona, isso é coisa de que nossos pais faziam lá atrás. Preparar uma janta especial para o marido? Menina, se você fizer isso, ele vai montar em você, vai começar a mandar em você, aí você vai virar a escrava dele, a Amélia. Então observe que por mais que você queira, primeiro no campo mental, depois buscando práticas, conhecimentos para se tornar uma pessoa melhor, se você não vigiar os ambientes, as atitudes e as pessoas com que você anda, você vai voltar para o efeito estilingue. Não dá uma semana, você já está normal de novo. E tudo que você aprendeu no método CIS fica ali como uma raiz no seu coração, fica ali na sua mente, uma semente, na verdade, não uma raiz, uma semente que você não regou, que você não cuidou, que ela não se fortificou e não vai gerar frutos, não vai gerar. Porque, volto a dizer, de boas intenções, o inferno está cheio. Paulo Freire fala, ó, é preciso diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz. Vou repetir. É preciso diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, até que num dado momento a tua fala seja a tua prática. Boas intenções, o que falamos. Vida próspera e abundante, se fazemos aquilo que falamos. Até num determinado momento que já não precisamos falar. A nossa prática por si só já é o nosso falar. Nós não teremos mais boas intenções. Nós vamos lá e já praticamos direto. Ao invés de ter a boa intenção de comprar a flor, nós já encomendamos a flor. Ao invés de termos a boa intenção de fazermos um prato, nós já encomendamos, já praticamos isso todos os dias.
Todos os dias. Não é também levar flor para a esposa um dia e depois 10 dias sair gritando e aborrecendo. Não adianta nada. Todos os dias. A pessoa próspera, ela se preocupa todos os dias com o extraordinário. Se você acorda de manhã para ir para o seu trabalho, para desenvolver a sua prática profissional, preocupado apenas em colocar alimento e pagar as contas do mês, perdoe-me em falar, você é uma pessoa comum, uma pessoa normal. Se eu, ao acordar, estar preocupado ou estiver preocupado apenas em pagar as contas mensais e colocar comida na minha mesa, eu estou na esfera de uma pessoa normal. E Deus, o Criador, Ele não nos criou para sermos pessoas normais. A sociedade nos imputa que temos que ser normais. A sociedade nos mostra que lá fora é arriscado, que lá fora é perigoso, que lá fora é violento, que os relacionamentos conjugais têm mais sofrimento do que alegria, que estarmos nos relacionando é estarmos nos aborrecendo. E não é nada disso. Jesus Cristo disse: eu vim para que tenham vida. Opa! Eu vim para que tenham vida e em abundância. Poxa, se Ele mesmo disse que nós temos que ter, que nós podemos ter vida em abundância, o fato de eu acordar e estar preocupado apenas com a minha subsistência, eu estou sendo uma pessoa normal. E o Evangelho de Cristo, principalmente o livro de Provérbios, ele nos ensina a sermos extraordinários, a buscarmos o extraordinário, a sairmos do campo da intenção para o campo da prática. Sermos prósperos é nada mais do que sermos produtivos, de pensar menos e praticar mais, em vencermos os nossos medos, em evitarmos a cometer os mesmos erros, a buscarmos um empilhamento de erros, se possível erros diferentes, para alcançarmos o sucesso em qualquer área da nossa vida. Eu lancei uma série no YouTube chamada 5 Chaves para o Sucesso. E o primeiro capítulo é justamente esse. O que é sucesso? Muitas vezes nós confundimos sucesso com aparição. Aparecer com um carro zero, aparecer com uma bolsa da Louis Vuitton, aparecer com uma maquiagem e um cabelo top, aparecer em um palco de um grande evento, aparecer em um programa de televisão com muita audiência. Isso é aparição, isso não é sucesso. Muitas vezes a pessoa aparece com uma bolsa da Louis Vuitton e a sua vida financeira está uma draga, está devendo mais que tudo, mas está com a bolsa da Louis Vuitton, ou muitas vezes aquela bolsa do Louis Vuitton é falsa. Todo mundo está percebendo. Só a pessoa que está com a bolsa acha que não. É a mesma coisa o alcoólatra. Ele bebe, sabe que está alcoolizado, mas ele acha que todo mundo na festa não sabe, não está percebendo. Rapaz do céu. Sucesso, na verdade, é uma somatória, uma multiplicação dos erros que nós cometemos durante a nossa trajetória naquela determinada área da nossa vida. Sucesso é multiplicar os erros ou a somatória de talentos, porque à medida que vamos praticando, vamos produzindo, vamos sendo produtivo, errando, aprendendo,
nós vamos empilhando, multiplicando erros e empilhando talentos. Porque a não ser que nós sejamos masoquistas de executarmos, produzirmos e errarmos e não reajustarmos para cometer outros erros e ficar ali batendo nos mesmos erros, você quer ser masoquista? Nós vamos fazendo, errando, aprendendo, fazendo, errando, aprendendo, multiplicando talentos, nos tornando perito naquela área, até alcançar o sucesso. E muitas vezes o sucesso é estar vestido com um sapato, uma calça e uma camisa, sem nenhuma marca social, sem ser da Lacoste, sem ser, desde que esteja limpa e passada. Isso é ter sucesso. Sucesso é saber que nós não precisamos de diploma, de graduações, de carro, de casa, de relógio, de pulseira, para sabermos quem realmente somos, quem nos projetou, quem nos criou, quem nos ama e quem já nos perdoou. Nossa, Cláudio, mas que poético! Se a vida fosse essas palavras que você está falando, eu estaria no paraíso. E você está no paraíso. E a vida é sim essa poesia. Porque tudo vem aqui, ó, do poder da nossa mente. Tudo. Transformai-vos pela renovação da nossa mente. Nós temos um dos maiores presentes de Deus, que é a liberdade de escolha. É você quem escolhe se ao acordar você vai se alimentar com notícias do celular e da televisão de que você não é capaz de fazer as coisas, de que lá fora está perigoso, está violento, e é melhor você ficar dentro da sua casa. Se você já tem o arroz e feijão e o ovo e a batata frita, tá bom. Não saia para o extraordinário. Vai lhe custar sua vida. Se você se permitir a isso, é a sua escolha. Agora, se ao invés desse tipo de alimento, de conteúdo, você usar muito mais a Bíblia do que o celular, ativar a sua identidade como filho projetado, amado, cuidado e perdoado por Deus, como a sua imagem e a sua semelhança, com a autoridade de dominar sobre tudo e todos ao seu redor, e de querer intensamente viver o extraordinário, não o comum, não o normal, e de se arriscar em sair em meio ao trânsito, em meio à greve, em meio ao caos, e fazer o que precisa ser feito, você vai acessar o extraordinário. Em não deixar que aquela intenção de levar flores para sua esposa, ou que aquela intenção de fazer ou preparar um jantar especial para o seu marido, fique apenas na esfera da intenção. As pessoas extraordinárias, elas não somente pensam em fazer do extraordinário, elas executam o extraordinário. Então eu volto a dizer, se você acordar de manhã pensando em pagar as suas contas e em colocar alimento na sua mesa, você é uma pessoa comum, uma pessoa normal. E ao longo da história, com todo amor te falo isso, ao longo da história, Deus não usou nos seus propósitos, nas transformações, pessoas comuns. Pessoas comuns são os escribas, são os homens da lei da época de Jesus. Teoricamente sabiam tudo, para a sociedade eram cumpridores de regras e deveres. E o que mais? Nada mais. Ao invés de celebrarem os milagres e as façanhas de Jesus, ficavam tentando encontrar
meios e motivos para condenar Jesus. E eram normais, cumpridores dos seus deveres e obrigações. Quantas pessoas eu não conheço que são normais? Normal, ser normal é o mínimo, é obrigação. Ah, mas eu nunca bebi, eu nunca usei droga, eu nunca atrasei uma conta, eu nunca saí do meu equilíbrio emocional, nunca xinguei ninguém, nunca... Nossa, me perdoe, que pobre é a sua vida. Sua vida é pobre, me perdoa. E pobre quer dizer é improdutiva. Ao contrário de você, eu tenho muito mais experiência e tenho muito mais meios de ser usado por Jesus do que a pessoa normal. Porque eu já cometi cada atrocidade na minha vida que você não tem nem noção. E o fato de eu ter aceitado o chamado de Jesus, não para virar um crente quadrado, cheio de regras, nada disso. Apenas para usar a minha inteligência, a minha cognição e a minha compulsividade para ser estímulo, referência para um monte de homens que usa ainda da autoridade, da violência, do machismo, da armadura do ser bom para a sociedade, de ser um cordeiro para a sociedade e um lobo dentro de casa, coisas que eu fui a minha vida inteira. De que não pode chorar, imagina um homem chorar, não, pode não. De um homem se mostrar vulnerável, fraco, insensível diante da sociedade, também não pode não, pode não. Eu estou participando de um curso, de um treinamento, ele é mensal, mas ele deveria ser semanal, um curso somente de homens. E lá, da última vez que nós nos encontramos, foi falado, feito uma comparação com as mulheres, que está me incomodando todos os dias. Como é difícil para o homem, como a nossa criação, o que foi colocado na nossa mente, na nossa alma lá atrás, nessa sociedade, nesse meio social que fomos inseridos e criados. Como é difícil para o homem mostrar sua vulnerabilidade. O preletor, nessa última aula, disse: vocês já repararam, e é um encontro só de homens, vocês já repararam que, por exemplo, a mulher, quando ela vai participar de alguma coisa, por exemplo, de uma gincana esportiva, ou vai num clube, a mulher não tem nenhuma dificuldade em entrar no vestiário e se despir, mostrar-se nua na frente de outras mulheres. Ah, mas uma tem o seio maior, tem o seio menor, tem a bunda maior, tem a bunda menor. Podem até ficar, eu nunca frequentei, obviamente, o vestiário feminino, mas podem até, mas eu vejo, e lá foi falado, que a maioria das mulheres vai lá, se troca, tal bonitinho, e pronto. Rapaz, se você soubesse o sofrimento e a angústia que é para um homem ficar totalmente nu na frente de outro homem, você pode até fazer. Eu já não tenho, assim, não tenho esse problema, uma porque eu sou descaradão, tô nem aí. E agradeço a Deus por isso. Outra porque eu fiz Senai, eu com 14 anos eu fiz Senai durante 2 anos e meio. Eu sou formado, minha primeira formação foi em tornearia mecânica. Eu sou torneiro mecânico pelo Senai Carlos Pasquale, ali na Palmares. E no Senai, durante 2 anos e meio, com 14 anos, o Senai era só homens, era mais de 1000 meninos, 1000 adolescentes. E nós tínhamos uma turma de 40 garotos, onde nós tínhamos atividade física, onde nós tínhamos que nos trocarmos para pôr o macacão para ir lá fazer a peça. Então, estar se trocando na frente de outros meninos era normal, tomar banho, guerra de sabonete, pipipi, papapá.
Então, na minha adolescência eu já passei por isso. Na minha adolescência joguei bola a minha vida inteira, então tinha que se trocar, tal. Então eu não tenho. Mas, dentro de nós, quando nós entramos no vestiário, dentro da figura masculina, se trocar, ficar nu na frente de outro homem, rapaz, isso é um caos. Se mostrar vulnerável, mostrar os seus sentimentos na figura masculina, rapaz. Então, o que eu resolvi, o que eu estou tentando praticar, é me colocar na presença de Deus para ser apenas um estimulador, uma referência aos outros homens. Quantos homens não querem e desejam ser um pai melhor, um marido melhor? E eu estou tentando estimulá-los, assim como a me estimular, a parar a comunicação violenta, a comunicação machista, a comunicação autoritária, para ter uma comunicação mais leve, mais harmônica. E estou também buscando conhecimentos. Veja, no início desse mês eu estive no evento celebrando a recuperação, onde lá é tratada toda e qualquer compulsividade, seja ela alcoólica, seja ela droga. Eu já disse aqui, o Celebrando a Recuperação, ela se diferencia do AA ou do NA apenas em duas coisas. O NA, ele tem, num dos seus passos, ou nos seus alguns passos, porque o tratamento, por exemplo, de NA e de AA, ele é baseado em 12 passos e em 12 tradições. Só que no AA, eles obviamente tratam só o alcoolismo, tá certo? E no AA eles falam num poder superior. Nós temos um poder superior. E eu entendo, porque eles estão abertos a toda e qualquer religião. Porque se eu, no AA, intitular, por exemplo, Deus como poder superior, eu vou estar restringindo a participação daqueles que não acreditam em Deus. Opa, aqui é Deus. Então, por exemplo, o AA, ele trata do alcoolismo e trata de um poder superior. É de uma trindade. O que é um tratamento, seja ele qual for? É você saber que está estabelecida uma trindade. Primeiro passo do AA ou de qualquer compulsividade é você reconhecer que você é impotente em relação, por exemplo, ao consumo de álcool. Epa, não posso dar o primeiro gole, porque se eu der o primeiro gole, a minha vida vai ficar desgovernada. Então você reconhecer a sua impotência perante a qualquer assunto, a qualquer compulsividade. Então você. Segundo, é saber que você tem um poder superior que vai te ajudar. Porque toda e qualquer compulsividade, ela sai da esfera cognitiva. Ela entra na esfera espiritual, na esfera almática. A pessoa que toma o primeiro gole, que ingere cerveja, uísque, pinga, cachaça, ela vai comprometer o seu estado fisiológico? Sim. O seu estado sã, racional? Sim. Mas ela vai comprometer o seu lado espiritual, seu lado almático. Opa! Quantas influências espirituais vão estar presentes naquele que bebe? Muitas. Naquele que mente. Naquele que consome alimentos exageradamente. Então, qual é a diferença do alcoólatra ou do tratamento do AA com o Celebrando a Recuperação? É que lá trata-se somente do álcool e no Celebrando a Recuperação trata-se de toda e qualquer anomalia, toda e qualquer compulsividade. E segundo, o AA tem um poder superior. No Celebrando a Recuperação, se fala-se em Jesus Cristo, se reconhece o poder superior a Jesus Cristo. E para terminar a questão da trindade, eu reconheci que eu tenho a impotência, que sou impotente em relação a qualquer compulsividade. Tenho um poder superior que está junto comigo. Opa, não estou sozinho.
Tem uma força superior que, se eu aceitar, vai me ajudar. E terceiro, eu tenho iguais. A trindade formada aqui, ó. Eu, Deus e o meu semelhante. Eu tenho iguais. Tem pessoas que passam pelo que eu passei ou pelo que eu passo e querem buscar a cura como eu quero. É simples. E no evento do Celebrando a Recuperação, no início do mês, eu pude constatar que tem pessoas de 78 anos. Nós tivemos lá um testemunho de um senhor do Rio de Janeiro de 78 anos, que ele faz um tratamento contínuo sobre a ira. A compulsividade dele é a ira. Ele nunca ingeriu álcool, ele nunca fumou um cigarro e nunca ingeriu drogas, mas ele tem como compulsividade a ira. A infância dele foi tão terrível, que se ele vê um mosquitinho, rapaz, ele falou que ele já quebrou um cômodo da casa, tentando pegar aquele mosquito, porque acionou a ira. E a compulsividade dele é a ira. Então, no início do mês, eu fui buscar instrução, conhecimento num novo método de tratamento. Opa, tem aqui o Celebrando a Recuperação. E lá eles têm 2 manuais. O manual do participante e o manual do líder. Porque se eu quiser, eu posso me tornar um líder. E aqui na minha região, no meu núcleo social mais próximo a mim, abrir um espaço para outras pessoas que têm alguma compulsividade e queiram começar um tratamento. Ah, mas com fins lucrativos? Não. Celebrando a Recuperação, AA, NA, não tem fins lucrativos. É entender que a minha cura e que a sua cura, ele está no próximo. À medida que eu vou abrindo a minha boca, que eu vou mostrando a minha vulnerabilidade, tirando as minhas fantasias e a minha máscara, me colocando diante de Deus, no sentimento de que, eis-me aqui, o que me falta, pelo amor de Deus, o que me falta, o que eu preciso para me tornar, ou para chegar na essência de que fui criado como a imagem e semelhança do Criador. Ponto. Estar ou permitir ser usado como um instrumento, como uma referência para outros homens, no meu caso. Opa, se aquele ali conseguiu, aquele que passou 12 horas numa mesa de truco, aquele que bebia, fumava e ingeria outras cositas afins, agora de uma maneira descontraída, de uma maneira a não ser chata, de uma maneira alegre, encontrou em Jesus o caminho e a salvação para a sua cura, é nada mais do que isso. E eu aprendi no Celebrando a Recuperação que a cura, a minha cura, está no escutar. À medida que eu vou escutando o depoimento das outras pessoas, porque quando nós vamos num tratamento de AA, de Celebrando a Recuperação, nós temos na maioria dos dias a reunião de depoimento, onde um integrante, você entra lá na frente e tem 5, 7, 10 minutos para falar. Falar o quê? O que ele quiser. Falar das experiências de como está sendo o tratamento dele ou de como está sendo a angústia de lidar com a abstinência. A única coisa que é recomendado, e nesses tratamentos todos de compulsividade, nada é imposto, nada, você tem que fazer isso, não. É aconselhável que você fale sempre na primeira pessoa. Eu fiz, eu tenho, comigo aconteceu. Não fale no plural, sempre na primeira pessoa. O tratamento é individual.
A cura é coletiva. Então, à medida que eu estou dentro de uma sala de tratamento, por exemplo, no meu caso AA, ou no Celebrando a Recuperação, que eu estou escutando o depoimento do meu igual, eu estou me curando. E é muito louco esses depoimentos. Esses dias eu compartilhei lá. Falei, cara, é muito louco. Tem hora que nós estamos, a pessoa que está lá compartilhando o testemunho dela, ela está falando da infância, tem hora que ela está falando do filho, aí ele já vai para o convívio conjugal, aí ele vai de quando ele usava ou bebia, e ele fica vagando por um lapso temporal da vida enorme. Mas isso está me trazendo a cura, o escutar, o saber que eu não estou sozinho, que eu não sou o único a vivenciar aquilo. Então, a cura está no escutar. E a minha doença, eu vou largando no falar. Quando eu tomo coragem, e também lá não é obrigatório, você chega, coloca o seu nominho lá na lista. E aí sempre tem uma pessoa que conduz a reunião. E aí colocou o seu nominho na lista, se é uma reunião de depoimentos, e no AA e no Celebrando a Recuperação não tem o retorno, porque existem alguns casos, por exemplo, eu frequentei pouco, mas frequentei há 6 anos atrás o Cláudio Amâncio, que também é uma instituição aqui em São Caetano, que trata muito mais de drogados, de NA, né? De dependentes químicos. Não pode falar a palavra drogado, tem que falar dependentes químicos, tá bom. Então o Cláudio Amâncio tem um tratamento mais para narcóticos anônimos. E lá no Cláudio Amâncio tinha retorno. O que é o retorno? A pessoa dava o testemunho e alguém que já tinha 1 ano de abstinência, 1 ano sem uso, ele dava um retorno, ele dava um feedback. Mas não é aconselhado. Tá? Não estou dizendo que o Cláudio Amâncio está errado, é a linha de tratamento deles. No AA ou no Celebrando a Recuperação, e eu vou tender muito mais ao Celebrando a Recuperação do que ao AA. Ah, por quê? Porque você quer esconder que você tem problema com álcool? Não. Eu sou alcoólico, eu sou impotente em relação ao consumo de álcool e qualquer tipo de droga. Qualquer uma que tira a minha sanidade. Está claro, mas é que o Celebrando a Recuperação, ele tem como poder superior Jesus Cristo. E se você me perguntar hoje, qual é a sua religião? Eu não tenho religião. Minha religião é Cristo. Cristo como lifestyle, estilo de vida. Eu quero, o meu objetivo é me assemelhar a Cristo o quão eu puder. Está muito distante? Estou preocupado com o próximo passo. E estou preocupado com as minhas próximas 24 horas. Não estou preocupado o quão eu vou ser semelhante a Deus. Já sou, mas o quão eu vou buscar isso. Isso não me preocupa o próximo passo. Então, eu estou muito mais atraído pelo Celebrando a Recuperação e vou fazer de tudo para merecer entrar embaixo de um propósito de Deus, para ser um líder aqui na minha região, de um pontinho, de uma unidade do Celebrando a Recuperação que trata todos os vícios. Porque muitas vezes, quando fala, vai no Alcoólicos Anônimos, mas todo mundo vai saber que eu tenho problema com álcool. E a pessoa trava. Quem paga é ela e seus familiares, porque ela não reconhece que ela é alcoólatra, fica judiando da família de uma forma oculta e não busca a recuperação. Eu entendo que se você fala, aqui nós temos uma cura para toda e qualquer compulsividade. É muito mais fácil da pessoa perder a vergonha de falar, opa, eu tenho uma compulsividade. Seja ela com a mentira, seja ela com a comida, seja ela com a vaidade, seja ela com o consumo exagerado, seja ela com álcool, seja ela com a ira. Quando você abre o leque de aqui é um tratamento para qualquer compulsividade. E venhamos e convenhamos, né? Com toda humildade. Quem dentre nós não tem alguma compulsividade para ser tratada? Não estou julgando,
só estou deixando para refletir. Quem dentre nós? Então, o meu objetivo é me preparar, porque a graça de Deus, o favor de Deus e os propósitos que Deus tem para nós, porque muitas vezes nós ficamos buscando quais são os nossos propósitos para as nossas vidas. Quais são os nossos propósitos? Os propósitos são de Deus para as nossas vidas. Eu aprendi que o meu principal propósito, ele está ligado com o meu principal bloqueio, com a minha principal peste, vamos dizer assim. E qual que é a minha principal peste? É o vício com álcool, com tabaco e com drogas. Então o meu propósito, ele está ligado a essa anormalidade, a essa anomalia que eu tenho. Então eu resolvi desde o dia 2 de setembro a me colocar e me preparar. Fui no Celebrando a Recuperação, não tinha a intenção de ir no CIS, mas recebi um convite, fui no Método CIS durante 4 dias, durante 3, eu perdi o primeiro. Durante 3 dias estive no Método CIS e no primeiro final de dezembro, final de semana de dezembro, eu vou estar num evento em Alphaville, final de semana inteiro. Então é muito importante quando você quer se preparar para estar ou ser pego pelo propósito, pelos propósitos de Deus, você se preparar. E eu entendo, aprendi que os favores e propósitos de Deus que são imerecidos e são gratuitos, eles vão nos pegar na jornada, no processo, no caminhar. Não adianta nada ficar parado, sentado ou deitado, falando, meu Deus, faz um milagre em mim, eu quero viver algo novo. E Deus fica olhando e fala, ai, que paspalhão, quer viver algo novo, quer um milagre nele, mas não dá conta nem de dar os primeiros passos. Deus não vai investir em você, não. Por mais de 15 anos eu fiquei falando, faz um milagre, cura-me, transforma-me. Mas falava e ia para o bar beber. Ia socialmente tomar aquele whisky, aquela dose de whisky que eu achava que eu controlava. Controlava não. E Deus já fez muito por mim, porque me permitiu que eu estivesse falando aqui com você hoje, porque já não era nem para me estar aqui falando. Essa é a verdade. Então, é muito importante que quando nós assumimos a vontade, decidimos nos transformarmos, buscar uma reforma íntima verdadeira, porque durante mais de 15 anos eu tentei ou fingi que buscava uma reforma íntima, não buscava nada. Só o Vitor Azevedo, na Igreja por Amor que eu frequento, e o seu transformar, o meu transformar, ele vai vindo na somatória de códigos, de chaves que vão caindo. É por isso que nós temos que estar em movimento. Se você não dá conta de sair da sua cama e frequentar uma igreja, e frequentar um lugar para ir adquirindo conhecimentos, e a chave vai virando, vai virando, vai virando, até que vira de uma vez. Isso quer dizer que você virou santo? Não. Isso quer dizer que você criou consciência. Você deu clareza para sua mente da onde você está. Então, até dia 2 de setembro de 2023, o Cláudio foi buscando conhecimento, porque eu fiz cursos, ia buscar, sou formado em coach, inteligência emocional, perfil comportamental, oradores e palestrantes. Ah, você está falando para se gabar? Não, estou falando que eu pelo menos tive a iniciativa de ir buscando conhecimento, tirava minha bunda da cadeira e meu corpo da cama para ir na igreja, para escutar uma missa, com a esperança de que uma hora vai virar, uma hora vai virar, uma hora vai virar. E na madrugada de 2 de setembro, virou. Depois, inclusive, eu vou compartilhar com vocês. Virou. Eu recebi um chamado, tive uma experiência muito dura espiritualmente e recebi um chamado de Cristo
para falar em nome dele. E com as condições que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho, estou falando. E a cada dia vou melhorando. Ah, mas você fala o português errado. Você não sabe conjugar verbo. Não gostei da resolução do seu celular. O plano de fundo dos seus vídeos não está ao meu gosto. Jura? Teve uma pessoa que quando eu compartilhei que eu ia começar as lives, ela falou, mas você vai passar vergonha. Eu comecei a rir de uma maneira incontrolável. Eu falei, sério que eu vou passar vergonha? Rapaz, se eu te falar que eu fui o bobo da corte durante mais de 15 anos, achando que eu era o cara, o que você fala pra mim, velho? Eu já compartilhei aqui, um dos amores e sentimentos que minha mãe me deixou foi ser corintiano. E eu gosto, eu tenho orgulho de ser corintiano. Eu costumava, inclusive, brincar que quando eu ia fazer exame de sangue não aparecia nada vermelho, aparecia preto. E eu tive um escritório de contabilidade, que eu também tenho como formação contabilidade. Eu tive a função de contador, hoje eu trabalho com advocacia, mas eu tive a função de contabilidade durante 12 anos no Baeta Neves. E eles brincavam comigo porque falavam, poxa, você de semana está todo engravatado, todo de social, e de sábado e domingo parece um maloqueiro, chinelo, camisa da Gaviões, falando palavrão, bebendo mais que as tampas. Eu não sei quem você é, se você é o contador ou se você é o sofredor corintiano. Por que eu estou falando isso? Porque algumas vezes, hoje eu moro em Santo André, próximo a São Caetano, mas algumas vezes eu vou lá no Baeta Neves fazer algum assunto, cuidar de algum assunto que ainda tem lá. E esses dias eu estava com a minha filha, inclusive. E eu escutei, sempre que eu vou no Baeta Neves andar lá, fazer alguma coisa, próximo à Avenida Getúlio Vargas, eu escuto no mínimo uns 6 a 8, vai Corinthians, vai Corinthians, vai Corinthians. E aí eu olho, é um cliente, é um amigo, um colega. E esses dias eu estava na espera do banco, acreditem, fiquei 40 minutos esperando para ser atendido no banco nesse mundo tecnológico. E eu estava pensando, eu falei, caraca, mano, olha o legado que eu estou deixando. Vai Corinthians. As pessoas quando me veem aqui, onde eu fiquei 12 anos, elas conseguem me ver como vai Corinthians. E tá tudo bem, tá tudo certo. Mas sinceramente não é esse o legado que eu quero deixar, não. Também não quero deixar um legado daquele crente tapado e inadequado. Quero deixar com alegria a força de um homem que resolveu, e sem nenhuma hipocrisia, sem nada disso, sem demagogia, deixar um legado de um homem que resolveu tirar suas máscaras, suas fantasias, reconhecer suas vulnerabilidades, suas fraquezas. A minha filha, que tem 21 anos, quando tinha 8, me pediu chorando, me implorou para mim parar de beber. E eu dei risada na cara dela. Falei, uma hora ela vai esquecer, vamos brincar. E hoje, graças a Deus, é uma mulher que só me dá orgulho. E o que eu não pude fazer por ela, eu estou tentando fazer pelo filho que Deus me deu depois de 10 anos. Aqueles que me conhecem sabem que em 2007 eu perdi um filho e durante 10 anos fiquei pedindo a Deus um outro filho. E ele me dizia, algumas pessoas me diziam, ele vai voltar de uma maneira muito improvável, com quem você não imagina, mas ele vai voltar e vai ser o suporte para a sua recuperação, para a sua cura. E realmente, ele é o suporte. Então o que eu não fiz para ela, eu me sinto no dever meu, de fazer por ele. E esses dias eu estive na praia durante 20 horas, fui dar uma testada, porque a praia, para quem está parando de beber, é o caos, né? É um ambiente onde a gente aceita liberar tudo, né? Começa pela roupa. Na praia nós nos permitimos tirar um pouco
de alguns itens do nosso vestuário na praia. E ali também resolvemos liberar muitos dos nossos desejos na praia. E aí eu fui na praia durante 20 horas, fui um dia às 11 e voltei às 6 da tarde no outro dia. Mas fui com uma condição, com o meu filho do meu lado. Porque se desse vontade de beber, ele estaria na minha mão. E tanto é que ele acompanhou a minha conversa com a minha filha. Eu ia no jogo com ele. E aí um amigo chamou a gente para ir na praia, para acompanhá-lo. E aí a minha filha falou, e aí, pai? Eu falei, então, eu não posso ficar na lua. Eu não estou vivendo na lua, eu estou vivendo num ambiente onde vai ter as coisas, né? E é uma oportunidade de testar. Ela falou, beleza, então vamos. E aí durante o dia que eles estavam comigo na praia, jogamos bola, tomamos sorvete, comemos batatinha, ele a todo momento falava para mim, e aí, tá tudo bem? Tudo certo? Bora? Bora. E aí, tá tudo bem? Tudo bem, Caio? Vamos? Tudo bem, Caio, tudo bem. Até o ponto de nós chegarmos na casa, eu dei um banho nele, nós jantamos, ele falou, vou dar uma dormida, eu preciso dormir. Vai ficar tudo bem? Vai ficar tudo bem, cara. Bora lá dormir, vai lá. E a alegria no rosto dele quando ele acordou e me viu conversando com um copo de água com limão espremido. Aquele sorriso é o combustível para qualquer coisa. E eu quero só incentivar outros homens a fazerem a mesma coisa. E quiçá outras mulheres também. Às vezes a mulher tem compulsividade com isso, compulsividade com aquilo, e tem medo de se mostrar para a sociedade. E eu aprendi que quem tem medo do ridículo não acessa o extraordinário. É não temendo o ridículo que nós acessamos o extraordinário. E veja, eu ia falar inicialmente sobre provérbios, porque eu inicio as minhas lives pegando o provérbio do dia, que é um livro de sabedoria e prosperidade, e dando um pitaco naquilo que eu acho mais interessante. E eu comecei a falar de intenção versus prática, de não nos deixarmos só vivermos de intenção. Dei o exemplo de que o homem está indo trabalhar, tem a intenção de levar rosas para a esposa, mas os problemas diários deixam com que essa intenção, e ele chega em casa com um monte de boleto ao invés de chegar com flores. E a mesma coisa a mulher, viu lá um prato excepcional, um prato legal, vou fazer para o meu marido, e no dia a dia, durante o dia ela deixa de se distrair, e quando ele chega tem um belo arroz, feijão com ovo e batata frita. Ah, mas você não gosta? Adoro. Mas isso é normal. Eu estou defendendo o extraordinário. E o extraordinário nós só vamos conseguir quando nós pegamos todas as nossas experiências da nossa vida e transformamos e usamos a nosso favor. E aí eu estou quase uma hora falando do que é intenção, que o inferno está cheio, do que prática. Se você, ao acordar, quer apenas pagar suas contas e colocar comida na sua mesa, você é uma pessoa normal. Você ainda não se deu conta que você é a imagem e semelhança de Deus, que você nasceu para o extraordinário, para a abundância. E para isso você precisa resolver apenas uma coisa: ser produtivo, resolver problemas. Não existe a pessoa próspera que tem medo, que não quer resolver problemas. Quanto mais problemas, mais próspero você vai ser. E próspero não só na área financeira, próspero em qualquer área da sua vida. Vamos lá para encerrar. Provérbios 21, ele tem como, no meu entendimento, como aprendizado central, 3 tipos de aprendizes na vida. Ao ler Provérbios 21, Salomão vai te convidar a 3 tipos de aprendizes. No versículo 11 diz: quando o zombador é castigado, o inexperiente obtém sabedoria. Quando o sábio recebe instrução, obtém
conhecimento. Vou repetir. Provérbios 21, versículo 11. Quando o zombador é castigado, o inexperiente obtém sabedoria. Quando o sábio recebe instrução, obtém conhecimento. Então nós temos 3 tipos de aprendiz. O zombador, que não está nem aí com nada. Acha que é pela força do braço dele, com a força da inteligência, que ele vai resolver tudo. O zombador que eu fui 45 anos e não sou mais. Tem o inexperiente, que pelo menos aprende com o erro do zombador. Opa, ele andou em excesso de velocidade e foi multado, não vou fazer mais. Não vou, porque eu já vi o zombador. E tem o sábio. O sábio é aquele que resolve obter conhecimento cognitivo, a sabedoria horizontal. Sabedoria horizontal é o conhecimento cognitivo, conhecimento dos homens. Quanto mais conhecimento você vai obtendo, mais sábio horizontalmente você vai ficando. E o sábio é aquele que pega a sabedoria horizontal e une com a sabedoria vertical. O que é a sabedoria vertical? É a sabedoria de Deus, sabedoria do divino. É você falar assim para ele: ei, aqui na Terra eu domino sobre esse assunto. É comigo. Já sei, ou domino, ou tenho bastante conhecimento em relação ao assunto. Eu tenho pouco também. Tenho conhecimento. Fiz minha parte. Busquei conhecimento. Tenho. Mas de nada vai me valer esse conhecimento se não for com a sua presença. Se o Espírito Santo não agir em mim. Sabedoria vertical. Então, a somatória da sabedoria horizontal com a sabedoria vertical é o sábio. O sábio. Então, para finalizar, o zombador, ele nega a sabedoria. Ele nega todo e qualquer conhecimento. Ele acha que ele é o cara. Ele vai fazer por conta própria. Ele é o dono de si e vamos embora, e vamos dando um jeitinho, vamos arrumando as coisinhas aqui, no pulo do gato, vamos mentindo aqui ou mentindo ali. Esse é o zombador. Zomba de tudo, inclusive dele mesmo, da própria vida. O segundo aprendiz que Salomão nos alerta em Provérbios 21 é o inexperiente, que já despertou a não ser zombador, que já assumiu a consciência de que precisa ser feito alguma coisa, que começa a aprender com o eu dos outros. Opa! Já quebrei muita cara. Já vi que pelos meus próprios esforços, pela força do meu braço, não vai dar bom, vai dar ruim. Então vou começar a aprender com o erro do próximo. Esse é o segundo aprendiz, o inexperiente. Aceita a sabedoria e aprende a ser prudente. Opa! Já sei que não é assim. Como que eu posso agir com prudência? E o terceiro aprendiz é o sábio. O sábio é aquele que sempre está em busca de conhecimentos, que não tem medo de errar, que tem a ação como a sua principal característica. Aprendeu, executou, errou, refletiu, reajustou a rota, agiu de novo, errou de novo. Embora. Embora. O sábio não é aquele que faz as coisas perfeitas e plenas. Esse aí só teve um que fez. Só teve um que fez. Muitas vezes nós não colocamos em prática aquele projeto que vai salvar vidas. Tem muita coisa que está engavetada, que nós temos, independente da tua idade. Tem muitas coisas que você já adquiriu na vida, que você pode abrir essa sua boquinha para salvar vidas. Jesus Cristo disse
que nós faremos obras maiores que a dele. São palavras dele, não são minhas. Só que não dá para fazer obras maiores que a dele se nós ficarmos deitados na cama, sentados na cadeira. Nós temos que agir, não temer o ridículo para acessar o extraordinário. Já imaginou Cláudio fazendo obras mais importantes que Jesus? Nossa, mas que prepotência! Esse cara tá muito arrogante. Rapaz, não é nada por mim não, é por ele. É tudo por ele e para ele. Se eu puder ser instrumento dele, e sou, tá ótimo. Resolvi abrir minha boca. Passando ridículo, passando vergonha. Não tem problema nenhum. Então fica esses 3 tipos de aprendizes para você, meu amigo, minha amiga. Quem você está sendo e quem você resolve ser: o zombador, o inexperiente ou o sábio, aquele que adquire conhecimento e faz com que esse conhecimento seja usado, praticado na presença do Espírito Santo, com prudência. E a nossa prudência, ela não é medida pelo nosso QI, pelo nosso consciente inteligente. A nossa prudência, ela é medida pela constante vontade no aprender, no melhorarmos. Quanto? Próximo passo. Apenas mais um passo. Próximo passo. Quanto mais eu estou disposto a aprender e a combater a tendência de me opor às instruções, mais eu me coloco diante de Deus para viver o extraordinário. A sociedade onde eu estou, ela me imputa a ficar parado. Já está bom onde eu estou. Se eu estou seguro, sem riscos. É uma diferença entre o cérebro e a mente. O cérebro está ligado ao corpo. O cérebro tem a função de nos preservar, de nos manter vivos. O cérebro nos ama tanto que ele dá o comando para nós: fica parado, não se mexa. Você vai se dar mal se você se mexer. Essa é a função do cérebro. Quando nós começamos a fazer um exercício cardio na academia, 1 hora de esteira, dá 10 minutos, seu cérebro já manda o comando: tá bom, chega, vai torcer o tornozelo, vai lascar o joelho, vai ficar muito cansado. E ele vai te dando comandos para quê? Para você parar. Para que você vai arrumar ruim. Enquanto sua mente, depende de como você alimenta ela, e a sua mente não está ligada ao seu corpo, sua mente está ligada ao seu espírito. E o seu espírito é quem? É eterno, é perfeito, é a imagem e a semelhança de Cristo. O seu espírito, assim como a sua mente, já acessou toda a capacidade que você tem, todas as riquezas que Deus já deixou para nós, todas, seja elas materiais ou imateriais. A sua mente está ligada ao seu espírito, que sabe quem você é, sabe tudo o que você é capaz, tudo que já é seu, que foi dado por Ele de graça. E a sua mente fala: não, você é capaz, é 1 hora, vamos ser capaz. Seu joelho aguenta, seu tornozelo aguenta, seu cardio aguenta, vamos ser capaz, é preciso. É mais ou menos o diabinho com o anjinho. Quem que vence? Quem você alimentar. Quem você alimentar. Se você deixar o cérebro falar para você, você vai parar em 15 minutos. Você vai inventar motivos e causas e razões para falar: não, vai lascar o meu joelho mesmo. Não vou fazer mais não. Agora, tem satisfação maior de que você alimentar a sua mente, que sabe que você é capaz,
e terminar aquele propósito de 1 hora que você colocou? E eu tenho testado isso na prática. Eu vou na academia e antes de entrar na esteira, ou antes de começar meu exercício, eu falo, hoje eu vou fazer 12 tipos de exercício. Um exemplo. E hoje eu vou fazer 30 minutos de esteira. Rapaz, quando eu chego no sexto, começa a dar uma dorzinha aqui, começa a dar uma dor ali, e começa aqui, e cliente começando a ligar, querendo serviço, e titi, e tatá, e o cérebro falando, tá bom, 6 exercícios, tá bom, já fez. Pensa que você já não é mais sedentário, você estava na cama, agora você já fez 6, tá bom, vamos embora, homem. E aí a mente fala, e aí, campeão? E aí, vencedor? Vamos terminar? Você é capaz, você pode. E aí você termina os 12. Rapaz, e aí eu me pego me aplaudindo no meio da academia. Os caras acham que eu sou meio doido. E eu sou mesmo. Começa a me aplaudir no meio da academia e falo, é isso aí. Aí vai aos 30 minutos de esteira. E aí dá 5 minutos, começa o cérebro. E quando você adquire conhecimento, autoconhecimento, da inteligência emocional, do equilíbrio emocional, é magnífico. Você vai vendo os comandos do seu cérebro, os comandos da sua mente, e o cérebro velho começa, para, vai quebrar isso, vai quebrar a perna, e não sei o quê, e aquele cliente não vai te contratar porque você não deu a resposta, e tatatá, e tititi. E aí eu tenho um livro que tem me ajudado muito, quero compartilhar com você, ó, O Poder do Agora. Esse livro é um livro das manhãs, do despertar. Ele te ensina e te incentiva a estar no agora. Agora! Agora, eu comando o meu agora. E aí eu dou um comando para o meu cérebro. É agora! Eu não quero saber se meu cliente vai me contratar ou não. Eu não quero saber se meu joelho vai estourar ou não. Eu não quero saber, eu quero saber que eu sou capaz. Quero saber que eu posso. E vou lá e termino. Óbvio que você, fariseu, escribas, pode estar falando. Olha que cara irresponsável. Mesmo que o joelho dele tenha mais ou menos, ele vai até o fim e estoura o joelho. Rapaz, você vai passar por um médico, você vai fazer uma avaliação antes de começar exercício físico. Ninguém está dizendo para você pular da ponte. Estou dizendo para você acessar o extraordinário que vive em você, para você usar o poder da sua mente, que é capacitado para tudo. É isso que eu estou te incentivando. E se o joelho estourar, se o tornozelo, às vezes você está andando na calçada, tropeça e o tornozelo vai para o bebel, estou te incentivando, estou te fazendo um convite durante esse dia, essa manhã, de você acessar os seus limites, vencer os seus limites. Você é capaz. Esses dias atrás eu tive uma palestra de como agem os programadores do Vale do Silício. Não sei se você sabe, mas existe um local nos Estados Unidos que é o Vale do Silício, onde ficam lá jovens e as mentes mais brilhantes desenvolvendo programas tecnológicos para o Apple, para o Samsung, para celulares, para televisão, para geladeira, para carro. Eles estudam e desenvolvem programas. E 2 coisas para finalizar eu quero compartilhar com você. Então, 3 tipos de aprendizes: zombador, inexperiente e sábio. Essa é a reflexão do dia de Provérbios 21. Qual deles você quer estar? Zombador, aprendiz, ou inexperiente, ou sábio? E para finalizar, gostaria de deixar essa informação com você. Lá no Vale do Silício, o único objetivo deles é criar programas e meios para ocupar a sua mente, para que você alimente o seu cérebro e fique o mais improdutivo e eficaz possível, comprando
consumindo o que eles querem. E o que eles querem é a distração. É você cuidar da vida dos outros e largar da tua. Quantas vezes nós não começamos a dar uma olhadinha numa página e quando fomos ver, passou mais de 1 hora, de 1h30. E quantas vezes nós fomos convidados a usar a Bíblia em relação ao celular e falamos, não, a Bíblia é muito ruim de ler, muito difícil compreender, é muito melhor ficar assim, ó. Então lá no Vale do Silício, o objetivo daqueles caras é inventar meios de distrair a sua atenção e fazer com que você cuide da vida dos outros e não cuide da sua. Você sabe que aquelas pessoas usam o celular de maneira controlada e que os filhos deles nem no celular pega? Um dos participantes fez uma pergunta para um rapaz lá do Vale do Silício: quantas horas o seu filho fica no celular? Nenhuma. Meu filho, com a idade que ele tem, nem acesso ao celular ele tem. Se você quiser, procura no YouTube um vídeo de 40 minutos, chama O Dilema da Rede, ou das Redes. O Dilema das Redes. Ali esse vídeo vai te mostrar como eles fazem para programar sua mente a ficar no celular e não parar mais. Eu comecei a adquirir um hábito de quando acordo, só vou mexer no celular depois de 1 hora. Rapaz, no começo, parecia a mesma coisa que o álcool. Onde tá? A mudança de hábito é complicada. E a segunda coisa que os programadores do Vale do Silício nos passaram: qualquer coisa que existe no mundo, principalmente as de alta tecnologia, qualquer coisa, o celular mais moderno, o carro mais moderno, qualquer coisa que existe no mundo é baseada na mente humana. Tudo é derivado da mente humana, não, espiritual. Porque humano é o cérebro, tá ligado? Tudo vem daqui. Qualquer coisa que foi criada pelo homem é daqui que sai. Por quê? Porque esse aqui foi criado por Deus. E tudo que você precisa está aqui. Quer uma agenda poderosa? Uma agenda para os seus compromissos, para você não perder a hora? Está aqui. Quer um programa para editar vídeo, para fazer não sei o quê? Está aqui. Está tudo aqui. Tudo. Então, se você ativar todos os dias a sua identidade como a imagem e semelhança de Cristo, com a capacidade que você nasceu para governar e dominar sobre tudo e todos ao seu redor, todo dia, como você escova seus dentes, como você lava seu rosto, como você faz sua necessidade fisiológica, ativa a sua identidade como a imagem e semelhança de Cristo. Usa mais a Bíblia ao invés do celular. E Ele vai te dar todas as capacidades. Já te deu, mas Ele vai te mostrar todos os dias as capacidades que estão aí dentro. Você não precisa fora, está aí dentro de você. E por fim, a minha filha veio me falando para mim: você começa uma coisa e não termina, você tem que terminar aquilo que você começa. E aí eu dei o comando para o meu cérebro, e aí meu cérebro vai me cobrar. Eu falei do Vitor. Teve uma vez, há uns 70 dias atrás, uns 90 dias atrás, numa pregação do Vitor, na Por Amor, um domingo, e ele disse sobre os carnais, que os carnais estão no meio de nós. E quando ele falou carnal, eu que era ligado à carne, né, aos desejos do gole,
Muitas vezes não tomava pelo gosto, tomava pelo efeito. O alcoólico ele não toma pelo gosto. Ele pode até saborear a cervejinha, a primeira, depois ele quer o arregaço, o tá! E o Vitor falou dos carnais. E aquilo ali foi uma grande virada de chave para mim. Carnal? É. O carnal anda no meio de nós. O carnal é aquele que conhece Jesus, sabe das obras dele, sabe versículos bíblicos, sabe em passagem, mas ele é carnal. Ele usa tudo isso para os desejos da carne e para te levar para os prazeres momentâneos e sedutores. Esse é o carnal. Se afaste dos carnais. Busque ser e o convívio com os espirituais. Aqueles que querem as riquezas do mais alto, que buscam os prazeres espirituais e celestiais, que não só falem as passagens e os ensinamentos de Cristo, que procuram fazer, que procuram em Cristo a inspiração para o seu dia a dia, para a sua prática. Se vai acertar, se vai errar, aonde vai chegar, não me importa. Eu tive a intenção de mudar. Estou praticando as intenções, errando, reajustando e continuando. É esse o convite que eu te deixo, meu amigo e minha amiga. Não deixe que suas intenções durante esse dia, durante essa semana, fiquem em intenções. Transforme as suas intenções em práticas, em ação para a sua pessoa e para as pessoas que você ama. Teve a intenção de fazer um bolo para a mãe, para a irmã, para o filho? Faça! De intenção, o inferno está cheio. Faça! Transforme intenções em práticas. E te convido a deixar de ser carnal para ser um ser espiritual, a usar mais a Bíblia ao invés do celular, a buscar mais em Cristo a referência para nossas atitudes do que no Justin Bieber, na Mariah Carey, no Manunin. Cristo, Jesus Cristo. Esse final de semana me perguntaram, e eu não estou condenando não, tá? Só me perguntaram, você sabe qual que é o seu deus astral da mitologia grega? Você sabe qual é o seu não sei o que do calendário chinês? E eu só esperei essas perguntas todas aí. A hora que terminou eu falei, sei, Jesus Cristo. Hã? Não, mas tem lá o ano que você nasceu, o mês que vai definir, ou não. Aí eu comecei, vai definir o quê? Vai definir o quê? Se o Criador que me criou me deu o livre-arbítrio para mim definir o que eu quero, o que vai definir, o ano que eu nasci, com todo respeito a quem acredita, tá? Quem acredita, Jesus Cristo já definiu quem eu sou, a imagem e semelhança dele, e já me deu autoridade e poder para dominar sobre tudo e todos ao meu redor. Gênesis 1:26, é só você ir lá e ver, está escrito. Está escrito. Você acha que eu vou ficar acreditando com todo respeito, pelo amor de Deus, em horóscopo, em não sei o que chinês, em não sei o que lá, rapaz do céu. Gestão de tempo, gestão de energia. Aonde eu estou dedicando meu tempo e aonde eu estou dedicando minha energia. Não consigo ler 30 minutos da Bíblia, mas consigo ler 3 páginas, 2 horas do não sei o que chinês que vai determinar o meu futuro. Por favor, me dá vontade, me dá até ânsia de volta. Por favor, amigo, amiga, nós temos um verdadeiro e único manual.
E não precisa ser quadrado, não precisa ser antiquado, não precisa ser chato, não precisa cuidar da vida dos outros, não precisa ser cheio de regras. Nosso Deus é livre, é libertador. Ele nos ama e já nos perdoou com o sangue de Cristo. Então não precisa ser chato, pode ser alegre, pode ser divertido, pode ser feliz, pode ser engraçado, pode ser com erro de português, pode ser com fundo que não te agrada muito, pode ser com a roupa que não agrada. Eu espero sinceramente que você resolva ser um sábio que vá em busca do conhecimento e que ao adquirir o seu conhecimento, compartilhe ele com o Espírito Santo antes de colocá-lo em prática. Não é pela força dos nossos braços, nem pela força da nossa inteligência. É pelo favor e graça imerecido de Jesus Cristo, que nos projetou, que nos criou, que nos ama e já nos perdoou. Faça das suas intenções as práticas mais edificantes durante esse dia e durante essa semana, para você e para aquelas pessoas que você ama. Não espere no astral, no zodíaco, em nada que não venha de Cristo para a sua vida. Sinta o seu coração, guarda o seu coração, porque dele advém toda a sabedoria. E vá em busca daquilo que você quer, vá em busca daquilo que você sonha. Você tem todas as capacidades que você precisa para vencer todo e qualquer desafio. Toda e qualquer desafio você já é capaz. Um beijo no seu coração. Obrigado pela presença de todos. Um excepcional dia. Um beijo no coração de vocês. Tchau. Até amanhã, 6h11.